Em entrevista à Globo News, o advogado de Lulinha escancara a perseguição. PGR pede envio do caso à primeira instância e defesa detona relatório sem provas da PF. Até quando o sobrenome vai virar alvo do golpismo? Venha entender. Oi, doutor, boa tarde, é um prazer estar contigo aqui. Doutor, eu vou começar perguntando sobre essa manifestação da PGR pedindo o declínio de competência das investigações contra o Fábio Luiz, do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. O professor Gustavo Sampaio mencionou vários casos em que o Supremo não teve esse entendimento. Por que no caso específico do Fábio Luiz vocês estão defendendo isso? Porque foi um pedido da defesa. A manifestação da PGR está alinhada com aquilo que a defesa pediu. E nessa pergunta também eu queria saber se vocês acham que o ministro André Mendonça tem isenção para continuar na relatoria desse caso. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, ao lado do Otávio e também da Júlia. Sempre um prazer e um privilégio. Agradeço pela oportunidade. Muito importante a sua pergunta. A defesa não pediu. Nós chegamos a pensar em algo parecido, mas no momento oportuno, enfim, nós achávamos que a gente deveria apresentar. Não tinha chegado ainda esse momento porque nós não tínhamos acesso aos autos. Então é importante dizer que eu não recebi com surpresa. Tá? A surpresa, talvez exarada pelo professor Gustavo, que eu respeito demais, talvez seja decorrente do fato de que ele não olhou os autos. Né? Eu, desde o início, tenho dito, que esse inquérito deveria ser arquivado. Se o Fábio Luiz não fosse filho do presidente Lula, se fosse com você, Guilherme, se fosse com o Otávio, com a Júlia, comigo, ou com qualquer uma das pessoas que está nos acompanhando, esse inquérito teria sido arquivado. Ele carrega o peso de um sobrenome. Isso é importante dizer. Agora, veja, eu recebi com alegria, embora sem surpresa nenhuma, a manifestação da Procuradoria-Geral da República de pedir para remeter para a primeira instância, porque não temos, nesse inquérito, autoridades com foro, com prerrogativa de foro. Não temos, Otávio e Júlia, verba pública. Não temos suspeita de desvio ou coisa de gênero. Nós não temos atos de ofício, também é importante dizer. E não temos nenhuma relação direta ou indireta com o INSS, como eu vinha dizendo desde o início. Eu sustentei isso há meses. Eu tive o privilégio, já a primeira vez, falar para vocês em caráter absolutamente inaugural em relação a isso, numa entrevista aqui, nesse espaço, com o Otávio e com a Júlia. O que a PGR fez foi confirmar o que a defesa está dizendo desde o início. A surpresa é de quem? A surpresa é de quem está com má fé, de quem quer instrumentalizar uma investigação a serviço de interesses políticos e eleitorais. O Brasil foi redemocratizado, está sendo reinstitucionalizado. E no governo do presidente Lula, nós não vamos capturar as instituições a serviço de interesses políticos e eleitorais. O presidente Lula é um estadista, não quer que ninguém seja tratado acima da lei, mas nós não podemos permitir, eu como advogado, que alguém seja tratado como se estivesse abaixo dela. Repito, Otávio, repito, Guilherme e Júlia, se o Fábio não fosse filho do presidente, esse inquérito teria sido arquivado. Se ele fosse filho do presidente Bolsonaro, sobretudo do governo Bolsonaro, ele nem sequer teria sido instaurado. Bolsonaro mudou superintendentes da Polícia Federal para proteger os seus filhos, para proteger o 01, 02, 03 e o 04, para proteger a sua família, primos e afins, para proteger os seus amigos e os milicianos com os quais ele governou o país. Essa é a realidade. É importante dizer. Para concluir a sua pergunta, tenho respeito e carinho pelo ministro André Mendonça, como tenho também pelo ministro Flávio Dino e pelo diretor-geral da Polícia Federal. Veja, eles são vítimas do aparelhamento dessas instituições. Isso fragiliza a democracia no país. Eles são vítimas. O ministro André Mendonça é vítima desses vazamentos, o ministro Flávio Dino é vítima e o diretor-geral em especial. Veja, nós temos hoje uma corporação dividida pelo ódio e intolerância. É uma instituição, como toda e qualquer, que está refletindo a divisão da própria sociedade brasileira. E ele está tentando, enfim, de alguma forma, deixar essa instituição coesa. Mas nós temos um grande grupo de delegados e agentes bolsonaristas que querem continuar começando o processo pelo fim, atirando a flecha para depois pintar o alvo. Querem condenar sem provas, sem nem sequer um indício. Doutor Marco Aurélio, só não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar a entrevista toda com o doutor Gustavo Sampaio. Ele estava se referindo especificamente sobre a mudança de entendimento do Supremo, não um caso específico. Ele estava dizendo que o entendimento do Supremo para alguns casos com os quais ele não concorda é de que o foro é privilegiado, mesmo não tendo gente que atrairia o foro privilegiado, né, com o foro por prerrogativa de função, como no caso... Então, a crítica dele era essa, só para ficar bem claro, né? Ele estava dizendo, tem caso como o Master que está lá no Supremo e agora vai mudar o entendimento? Já deveria ser sempre na primeira instância, de acordo com o que ele disse. Queria que o senhor nos ajudasse a entender o seguinte. Esses dois inquéritos que estão com o André Mendonça, eles estão sendo muito questionados e o senhor questiona isso, tem uma visão crítica sobre o fato de terem ocorrido vazamentos. Tem um outro inquérito que está com o ministro Flávio Dino, em que ele apura vazamento. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender por que só o inquérito que está com o ministro André Mendonça e que é acusado de ser
contra o presidente, portanto, contra o filho do presidente, e não o inquérito do ministro Flávio Dino, que é um aliado, foi um aliado, trabalhou como ministro da Justiça do governo atual. Por que está vazando num e não está vazando no outro? Não. Por que o pedido para ir para a primeira instância é nos inquéritos do ministro André e não também no do Dino? Eu não tenho Ou certeza. Se eu estiver errada, o senhor me corrija, mas a informação... Imagina. Com certeza. Nós estamos na mesma situação. Nós estamos operando sem bússola, porque nós não sabemos, porque eu não tive acesso e vocês também não. Os vazamentos são seletivos e criminosos. Eu não vi nem sequer esse parecer da Procuradoria-Geral da República. Se eu tivesse tido acesso a ele antes, eu teria mandado portável para você ou para o Guilherme e teria dito, eu teria colocado a minha digital. Eu não sei, eu não conheço. Me parece, porque me disseram, só por isso, que eu acho que é isso, porque eu não tenho informações a respeito, que também foi pedida a remessa no inquérito conduzido pelo ministro Flávio Dino, mas eu não posso atestar, porque de fato eu não vi. Se eventualmente isso aconteceu num e não aconteceu no outro, eu acho que o Procurador-Geral da República é a melhor pessoa para explicar, mas eu duvido, ele é um professor muito conceituado, aliás, embaixo dele nós temos uma equipe muito qualificada, né? Ele recuperou a credibilidade dessa instituição, da PGR, que foi usada, assim como a Polícia Federal, alguns setores têm sido, nesse governo, infelizmente, né? Inclusive ele recuperou a credibilidade dessa instituição e a equipe dele é muito preparada. Eu acredito, sinceramente, que deve ter o mesmo pedido lá, mas não é um pedido da defesa. Essa era uma hipótese que a gente chegou a pensar com colegas como Bruno Salles, o Guilherme Sugimori, que é o meu colega criminalista que conduz esse caso, e eu estou ao lado dele para minha honra e alegria, entre outros advogados com os quais nós conversamos. Doutor Marco Aurélio, Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Doutor Marco Aurélio, são duas perguntas rapidamente. Pela sua lógica, pela lógica da defesa, a investigação do caso Dark Horse do Flávio Bolsonaro também é primeira instância, porque nem ele, nem Vorcaro tem foro privilegiado e o caso não tem conexão com o inquérito que apura fraudes bancárias. Então, gostaria de saber se o senhor também defende a ida para a primeira instância da investigação do Dark Horse, que está com o André Mendonça. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das primeiras medidas do ministro André Mendonça foi pedir que a equipe da Polícia Federal que investigasse alguns casos, como o Vorcaro, por exemplo, não se dirigisse ao André Mendonça, ao Andrei Passos, né? Porque ele desconfiava que o Andrei Passos vazava informações para o Palácio. Se em algum momento foi conversar com o André Mendonça e explicou que ele estava sendo vítima do que, na visão de vocês, é uma parcela espúria da Polícia Federal, e o que ele falou? Fui conversar com ele, repito, tenho muito respeito e sou uma pessoa absolutamente insuspeita. Nós temos diferenças profundas no campo ideológico, provavelmente, mas ele é um jurista muito qualificado, foi da AGU, tem todas as credenciais para ocupar o cargo que está ocupando, né? Essa nobre função que ele abraçou com muita dignidade. Tive numa audiência pública, ele me recebeu com muito respeito, com muito carinho solenemente. E, na ocasião, eu coloquei o sigilo fiscal e bancário do Fábio à disposição da Justiça, de comum acordo com meu colega Guilherme Sugimori, para poder, na verdade, dar transparência a esse processo e tentar, de alguma forma, elucidar toda e qualquer dúvida que, porventura, poderia pairar sobre o Fábio. Por isso que eu afirmei a todo e qualquer momento, você lembra disso, em todas as ocasiões, que não tinha um único real de verba pública ou de questões relacionadas direto ou indiretamente ao INSS. Não tinha e não tem. Veja que isso está ao escrutínio público há quase 6 meses e ninguém achou. E não achou porque não vai achar. Porque não tem dinheiro público na conta do Fábio Luiz. Falei isso para o ministro André Mendonça e fui surpreendido depois com o pedido da Polícia Federal de quebra do sigilo que eu quis, voluntário e espontaneamente, apresentar. Mas exarei a ele a minha opinião, humildemente, desses vazamentos clandestinos, criminosos, que comprometem as boas investigações. E, na ocasião, Otávio, ele disse que ia tomar providência, eu acredito nisso, e eu, mais do que isso, até por recomendação dele, a gente sabe que no direito tem a máxima de que não está nos autos, não existe. Eu representei, nossos colegas, todos que estão, enfim, né, atuando nessa área, representaram para o ministro da Justiça, para o delegado Andrei, para o ministro Flávio Dino e para o ministro André Mendonça. Me parece que o ministro Flávio Dino instaurou um inquérito, me parece que o ministro da Justiça pediu para o delegado Andrei, reforçou, né, instaurar inquérito, também a mesma coisa o ministro André Mendonça. Nós temos, salvo meu juízo, várias apurações em curso, né? Nós queremos saber quem são esses agentes do Estado que devem ser mandados embora bem do serviço público, que estão comprometendo as próprias investigações. Se eles querem investigar com seriedade... Deixa eu fazer uma pergunta, desculpe interromper, termine o raciocínio só para eu emendar uma pergunta para a gente aproveitar o tempo aqui, por favor. Não, perdão, me desculpe. Então, é importante dizer isso para você, Otávio. Ele me recebeu muito bem e eu acho que ele tomou providências. Eu não tenho desconfiança nenhuma. Eu acho que ele é vítima, acho que o André é vítima, o Flávio Dino é vítima, e eu acredito, em relação ao
observação que você fez, nós precisamos, enfim, repactuar os relacionamentos institucionais em cima de premissas que me parecem ser bastante básicas, né? O ministro da Advocacia Geral da União, uma pessoa em quem eu deposito integral confiança, tem tido uma postura muito digna de conciliação nesse processo, e eu tenho certeza que ele vai ter êxito, pediu ajuda do ministro da Justiça, e ao final das contas, todas essas figuras importantes da República vão se entender para o bem do país. Balzo, eu vou passar para você, mas eu queria pegar esse gancho do Dr. Marco Aurélio, porque se a gente ouve o outro lado, né, os adversários do presidente Lula, caso família Bolsonaro, no caso da Dark Horse especificamente, eles têm o mesmo argumento do senhor. Eles dizem que Flávio Bolsonaro é vítima de vazamento seletivo, que os áudios, por exemplo, o áudio dele pedindo dinheiro para o Vorcaro foi um vazamento seletivo, que os aliados ali políticos em diferentes situações são vazamentos seletivos e que a polícia seria uma polícia comandada pelo PT que faz o vazamento seletivo para atingir atingi-los. Por que no caso do filho do presidente essa lógica é outra? Nossa, tem tanta coisa para aparecer, Júlia. Você já deve ter ouvido que não tem só áudio, tem vídeo. Nós temos 61 milhões de motivos para pedir explicação. São 61 milhões de reais que foram depositados por um banqueiro que quebrou muita gente na conta de um candidato à presidência da República. Não é do filho dele, é dele, Flávio Bolsonaro, que disse aqui na Globo News que ia explicar cada um dos reais que ele gastou dentro desse conjunto enorme de 61 milhões de reais. Esse sim, dinheiro nosso, dinheiro de muita gente, e não foi explicado. Esses vazamentos, com toda a franqueza, não foram vazamentos do inquérito, né? Nós temos, enfim, uma série de suspeitas, eu não quero lançar suspeitas sobre ninguém, mas se vier vazamento, esse sujeito não consegue sustentar uma bancada como essa por 2 ou 3 minutos. Nós temos muita coisa para aparecer. Eu quero saber por que não apareceu o resto que tem no Dark Horse, por que não apareceram os vídeos que tem, por que não apareceu o resto. Mas o senhor está demandando aí o vazamento no caso do Flávio Bolsonaro, é isso? Não, eu acho ruim vazamento, eu sempre defendi por coerência Chico e Francisco, eu acho ruim para todo mundo, mas a verdade é que se houve algum vazamento seletivo para ele, foi um vazamento bom. Mas, inclusive, bem antes da eleição, para controlar o problema que é enorme, eu não sou favorável a nenhum tipo de vazamento. Vamos abrir os sigilos dele, né, de quem quer que seja, Aurélio, quando for possível, claro. Doutor Marco Aurélio, quando o senhor diz que vai aparecer muita coisa, que vem muita coisa, tem vídeo, tem tudo, parece que o senhor também, as coisas também estão vazando para o senhor e o senhor não está contando o que é. Eu nem posso, porque eu fiz um juramento como advogado, eu ouço fofocas, e acho que a presunção de inocência vale inclusive para ele, eu acho que é culpado, a minha opinião pessoal, mas ele tem um direito de defesa, o que eu defendo para Chico, eu defendo para Francisco, para os filhos do Bolsonaro, para os filhos do presidente Lula, essa é a nossa diferença para a direita, para a extrema-direita raivosa. Nós somos coerentes, a gente defende a democracia e o fortalecimento das instituições. Mas veja, o que é importante dizer para vocês, por que eu estou dizendo que isso tudo é relação? Se o Fábio não fosse filho do presidente Lula, os inquéritos estariam arquivados. Essa é a verdade, ele carrega o peso de um sobrenome. Olha, eu antes de entrar aqui, em respeito a vocês, eu pedi um minuto para o Guilherme. Olha só o que nós temos. Nós temos um quebra-cabeça de ilações de parte da Polícia Federal que está sendo instrumentalizada porque quer ganhar a eleição no tapetão. Porque no voto, a oposição não ganha porque não tem um projeto para o país. Só para te falar, Guilherme, rapidamente. Sabe quantas vezes, em 45 páginas de texto narrativo, apareceram as palavras que podem sugerir algum tipo de culpa das pessoas que estão sendo investigadas? 57 ocorrências de marcadores de inferência não conclusiva. Olha só a densidade, de aproximadamente 1,3 por página, tá? Possivelmente, Otávio, provavelmente, é provável 13 vezes. Podem evidenciar, podem demonstrar, apontar, corroborar 13 vezes. É possível, pode estar, parece brincadeira, mas não é. Isso aqui está no inquérito, isso aqui não foi vazado. Eu não tenho uma única palavra que diz, foi feito, tem dinheiro público, está errado, tem ato de ofício, compraram canabidiol. Aliás, para concluir esse raciocínio, olha que é importante, Júlia. Eu disse desde o início que não tinha absolutamente nada a ver com o INSS. Sustento, e agora essa afirmação foi corroborada pela Procuradoria-Geral da República, insuspeita. Procuradoria séria, muito digna. O que a Polícia Federal resolveu fazer? Setores da Polícia Federal, que eu respeito profundamente a instituição, resolveram abrir um inquérito, Otávio, para investigar o quê? Canabidiol, sendo que a empresária Roberta Luxinger, através do seu advogado, à época, Bruno Salles, deu um depoimento dizendo, não tem nada a ver com o INSS, eu tentei comercializar canabidiol. Então, o que eles fizeram? Instauraram inquérito para investigar o que ela tinha dito que fez. Isso parece o quê? Palhaçada, pirotecnia, diversionismo, de quem não tem um projeto para entregar para o país. Isso é muito sério, vocês me desculpem a indignação. É muito sério. Gente, essa entrevista tem um ponto que precisa ser levado muito a sério. Estado de Direito não pode funcionar conforme o sobrenome do investigado. Se é Lulinha, investigue. Se houver prova, responsabilize. Se não houver prova, arquive. Simples assim. E é justamente aí que a manifestação da PGR chama a atenção.
a Procuradoria pediu que uma das investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva deixe o Supremo e vá para a primeira instância, porque, até agora, não teria aparecido autoridade com foro privilegiado que justificasse manter o caso no STF. Ou seja, isso não significa que Lulinha foi inocentado. Também não significa que a investigação acabou. Significa uma discussão jurídica sobre onde essa investigação deve tramitar. E essa diferença é fundamental, porque em período eleitoral qualquer despacho vira manchete, qualquer suspeita vira condenação e qualquer vazamento vira munição de campanha. Agora, teve um momento da entrevista que, politicamente, foi ainda mais interessante. Quando a conversa chegou em Flávio Bolsonaro e no caso Dark Horse, o advogado colocou o dedo numa ferida enorme, os 61 milhões de reais ligados ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. E aqui, não estamos falando simplesmente de uma fofoca de bastidor. Reportagens já mostraram documentos relacionados a transferências de aproximadamente 61 milhões de reais provenientes de Daniel Vorcaro para estruturas ligadas ao projeto. E o próprio Flávio Bolsonaro confirmou que pediu recursos ao banqueiro para o filme. O caso continua sendo alvo de investigação e questionamentos. Então fica difícil fazer discurso inflamado exigindo transparência dos outros e quando chega na própria porta simplesmente dizer: isso aí é página virada. Página virada por quem, meu filho? Porque a investigação não termina porque o investigado decidiu que cansou do assunto. E aqui está o ponto que eu considero mais importante. A esquerda não pode cometer o mesmo erro que sempre criticou na extrema-direita. Não adianta defender presunção de inocência para Lulinha e condenação antecipada para Flávio Bolsonaro. Tem que valer para os dois. Agora, presunção de inocência também não significa imunidade a perguntas. Se existem suspeitas sobre Lulinha, expliquem. Se existem dezenas de milhões de reais envolvidos no Dark Horse, expliquem também. E talvez seja justamente isso que incomode tanto numa democracia de verdade. Ninguém deveria possuir um sobrenome capaz de substituir provas. Nem Lula, nem Bolsonaro. A diferença que precisamos exigir é esta: investigação com prova, processo com regra e julgamento sem espetáculo político. Porque quando polícia, Ministério Público ou Justiça viram instrumento eleitoral, quem perde não é um candidato, é o país inteiro. E se alguém quiser transformar a investigação em palanque para ganhar eleição no grito, aí sim a sociedade precisa desconfiar. Seja esse alguém de direita, de esquerda ou de qualquer lado. No final das contas, eu fico com uma pergunta bem simples. Se estão cobrando explicações de Lulinha, por que não cobrar com o mesmo entusiasmo onde foram parar e como foram utilizados os milhões envolvidos no Dark Horse? Coerência não pode ter lado.